Hoje nós vamos falar sobre reconstrução dos muros, porque estamos trabalhando uma série Heranças do Passado. Se tiver a imagem da série, eu tinha mandado uma imagem, mas nem precisa usar aquela imagem que eu mandei. Pode colocar a imagem só da série mesmo, Heranças do Passado, essa aí. Pode deixar ela aí. E nós estamos falando sobre isso, sobre heranças do passado e como as iniquidades familiares, o nosso legado que recebemos de geração em geração podem aprisionar a nossa vida, a nossa família e gerações. Temos visto ao longo dessa série, nessa caminhada que vamos encerrar com a graça de Deus, lá no dia 13/6, que muitas coisas que vivemos como família e muitos erros que as nossas famílias cometeram ao longo das gerações, podem e devem ser levados até a cruz de Cristo, a fim de que possamos viver a verdadeira liberdade que Cristo nos deu. E quando falamos das heranças do passado, nós podemos lembrar do que os nossos pais fizeram. E a palavra pais lá em 1 Pedro 1,18, o legado fala dos nossos ancestrais. Então, irmãos, nós não podemos ignorar o nosso berço. Não podemos ignorá-lo, a família que viemos e as escolhas que a nossa família tomou até chegar na gente. A gente não pode ignorar isso e tratar isso de forma leviana, como se o que eles fizeram era problema deles, o que eu vou fazer é um problema meu. Não. Existem as consequências que se desdobram sobre as gerações a partir das escolhas que nós fazemos. Então é muito importante você entender hoje que as escolhas que você faz hoje diante de Deus se desdobrarão sobre as futuras gerações que virão a partir de você. Seja você pai ou mãe biológico ou não, porque influenciamos pessoas com as nossas escolhas, atitudes e comportamento, princípios e valores que temos, sejam elas da nossa família ou não. Então essa palavra não é restrita somente a uma aliança de sangue, mas ela se estende às alianças que temos de amizades profundas e de pessoas que nos respeitam e nos têm como referência em suas vidas. Você é referência na vida de alguém. Então as suas escolhas, o seu comportamento também se desdobra sobre a vida de outras pessoas. Dito isso, irmãos, nós temos aqui em Neemias, hoje, a leitura do livro de Neemias. Eu vou ler somente o capítulo 1, mas nós vamos trabalhar capítulo 1 e capítulo 2. E nós vamos falar um pouquinho sobre Neemias, um homem que Deus levantou para reconstruir os muros que foram derrubados na cidade de Jerusalém. A partir do verso 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. E de todo nos corrompemos contra ti. Importante lembrar, irmãos, que todo o pecado cometido, em primeira instância, é cometido contra Deus. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés,
teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Este homem que se refere é o rei Artaxerxes, com quem ele precisará falar para reconstruir os muros de Jerusalém e para trazer de novo a paz sobre a cidade dos seus antepassados que fora destruída. Eu quero dar uma ênfase aqui, irmãos, primeiro no nome de Neemias. O nome de Neemias significa consolador, confortador. Precisamos entender que Neemias é chamado por Deus para consolar, para confortar, mas é um consolo que vai além de um abraço, de estar perto. É um consolo e um conforto de quem resolve o problema. Então não é simplesmente, não estamos falando aqui de Neemias simplesmente como um homem que enxerga um problema e que ele fala assim: oh, que pena, eu sinto muito pela sua dor, eu sinto muito pelo seu problema, vem cá, deixa eu te dar um abraço, está melhor? Não, esse não é Neemias. Neemias é um homem diferente disso. Ser consolador e ser confortador aqui é diferente. E vamos ver no versículo 2 que o consolo e o conforto dele é diferente, porque ele faz perguntas. E nós precisamos entender, irmãos, uma coisa importante sobre perguntas. Se você realmente não quer saber o que uma pessoa está passando, então não pergunte. Porque perguntar sobre a dor de uma pessoa, sem oferecer ajuda a ela, se resume em consumada hipocrisia ou curiosidade. Neemias não é esse homem. Neemias é um homem, no versículo 2, que diz que veio Anani, um dos seus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele fez uma pergunta, ele disse assim: como é que estão os meus irmãos? Como é que estão a cidade dos meus pais? O que está acontecendo lá? E então ele vai receber uma resposta, mas a primeira coisa que precisamos entender é que, quando nós perguntamos de verdade, com o interesse de provocar mudança, é que muitas vezes o propósito de Deus pode se revelar na nossa vida. Algumas pessoas hoje, e famílias inteiras, podem estar andando como essas famílias que estavam em Jerusalém. Nós vamos entender pelo contexto histórico deste texto, por que eles foram parar em Jerusalém, porque eles estavam em Jerusalém. Jerusalém estava destruída, os muros estavam assolados, e o povo estava em grande miséria e desprezo. E miséria e desprezo fala de duas coisas diferentes. Miséria é não ter recurso material, desprezo é ser desonrado moralmente. Então eles estavam na lama e na lona, quanto a recursos materiais e quanto à honra. Eles estavam sendo miseráveis e desprezados, porque uma coisa é você ser miserável, outra coisa é você ser miserável e desprezado. E o povo aqui estava em grande miséria e desprezo. E Neemias é esse homem que quer saber o que está acontecendo. É esse homem que faz a pergunta, mas ele se coloca para ser solução do problema. Então a primeira lição que eu aprendo com Neemias,
no que diz respeito à nossa casa, à nossa família, à reconstrução do nosso lar, a gente deixar um legado, é que nós precisamos começar a fazer perguntas. Porque existem muitos segredos de família, existem muitas coisas na nossa casa e família que podem estar escondidas uns dos outros, mas nada está escondido diante de Deus. Todas as coisas são transparentes aos olhos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, um segredo de família é uma grande armadilha. E por que é uma grande armadilha? Porque aonde nós guardamos o segredo, ali o diabo vai agir. Sabe de quantos anos nós estamos falando aqui de desprezo e miséria? Nós estamos falando de 120 anos. 120 anos. Quando Neemias faz essa pergunta, já estava o povo vivendo em desprezo e miséria por causa do cativeiro, 120 anos. E por quê? Porque desobedeceram a Deus, porque viraram as costas para a lei de Deus, porque deixaram de adorar a Deus. Então Deus os entregou aos seus próprios desejos e eles começaram a sofrer desprezo e miséria. Chegou nesse ponto, há 120 anos. E nós precisamos, irmãos, com muita honestidade, olhar para dentro da nossa casa e família e fazer uma pergunta: está tudo bem? Ou existem coisas dentro da nossa casa e família que precisam sair desses lugares secretos e irem para a cruz? Existem famílias que decidem não confessar pecados, mas deixa eu te dizer, quem gosta de silêncio é o diabo. É o diabo que gosta de silêncio e de segredo, porque nas áreas escuras quem trabalha é o diabo. Deus é luz e nele não há treva alguma. Uma família que é transparente, uma família que não tem segredos, uma família que olha nos olhos e resolve, é uma família que tem muita chance de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, ajuda-nos, e receber então a resposta do Senhor: eis-me aqui, vou ajudar você. Agora, se você decidir: não, isso aqui eu não vou expor, isso aqui eu não vou falar, isso aqui é segredo. Existem pessoas que estão vivendo uma dor tão grande, mas não conseguem dar voz a essa dor. Irmãos, precisamos pedir a Deus: Senhor, o que é que está escondido? Revela. Revela, sem medo. Senhor, revela tudo o que está escondido. Porque tem muita coisa que a gente pensa que está tudo bem e não está nada bem. Esse é um ponto. E Neemias faz essa pergunta, e aí nós vamos para o versículo 3. E disseram-lhes: os restantes ficaram no cativeiro, lá na província, e estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém foi fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu, então, versículo 4, que ouvindo eu essas palavras, assentei-me. A notícia foi aquela notícia assim: peraí, deixa eu sentar. Sabe quando a gente fala assim: eu vou te dar uma notícia, você quer receber ela em pé ou você quer receber ela sentado? Essa é uma notícia que Neemias, ele se assentou. Quando ele ouviu, ele se assentou. E ele chorou, e ele lamentou por alguns dias. Outra coisa que eu aprendo com Neemias: notícias ruins que recebemos não são simplesmente, irmãos, para a gente pegar e querer sair solucionando. Nós estamos falando de um problema que está instalado dentro da família há 120 anos. Você acha realmente que Neemias pode pegar e simplesmente sair querendo resolver? Puxar o cartão black dele e falar assim: quanto que é a conta que eu pago? Até porque Neemias era um homem rico, ele era copeiro do rei, ele era um homem de confiança do rei, ele vivia na presença do rei, um homem de grande influência, um homem muito inteligente, muito estudioso. E esse livro da Bíblia é um dos livros que mais ensina sobre liderança do que qualquer outro livro secular. Muitas pessoas da administração consultam este livro para aprenderem a ser líderes de verdade. Portanto, Neemias é um homem acima da média, inteligentíssimo, muito capaz, mas ele não saiu querendo resolver nada. Primeiro, ele se assentou. Em segundo lugar,
ele chorou, porque ele sentiu a dor do desprezo e da miséria. E aí ele foi orar. Sabe, irmãos, enquanto nós não sentirmos a dor daquilo que está dentro da nossa casa e da nossa família que não foi resolvido diante de Deus, e enquanto a gente não começar a chorar, a orar, a lamentar e a jejuar, não espere que a mudança chegue. Porque antes de Deus trabalhar fora de nós, Deus trabalha dentro de nós. Para nós reconstruirmos os muros do lado de fora, primeiro Deus precisa quebrar as nossas barreiras do lado de dentro. Ele precisa nos humanizar de novo. E quando a gente começa a chorar, orar, e jejuar e lamentar, é que Deus começa a derramar então um pouquinho do coração dele no nosso coração. E quando Deus começa a derramar do coração dele no nosso coração, não existe mais lugar para orgulho, para arrogância, para altivez, para críticas e para julgamentos. Neemias em momento nenhum vai dizer assim, claro que eles estão em miséria, também olha o que eles fizeram. Ele não fala isso. Ele chora, ele lamenta, e ele quer ser parte da solução, mas ele ainda não sabe como fazer. Assim como tem problema na sua vida para resolver, na sua casa e na sua família, que você não tem nem ideia de por onde começar. Pois é, ele também não tinha. Mas ele decidiu ser parte da solução. Ele decidiu dar uma resposta para aquele problema. E a primeira resposta que ele dá é de joelhos, é orando, é lamentando, é jejuando, é clamando ao Deus dos céus. Ele não se levanta no seu status, na sua influência, no seu poder, bate no peito e fala assim, eu conheço gente importante, eu posso dar um jeito nisso. Não, ele vai para diante de Deus. Assim como você hoje saiu da sua casa para vir buscar a presença de Deus. Mas nós precisamos aprofundar um pouco mais isso. E olha o que Neemias vai dizer. Ainda no verso 4 ele disse, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando diante do Deus dos céus. Estive lamentando por alguns dias. Aí eu fui estudar. Falei, quantos dias foi? O problema é muito grande. Quanto tempo esse homem passou diante de Deus, orando, jejuando e lamentando, afinal de contas? E a resposta está, irmãos, nos primeiros versículos do capítulo 1 e do capítulo 2. No capítulo 1 está escrito assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleve, mas lá no capítulo 2, no verso 1, diz que no mês de Nissan é que ele vai conversar com o rei. Então nós temos aqui 4 meses. 4 meses. Quanto tempo esse homem orou? Quanto tempo ele chorou? Quanto tempo ele lamentou? Quanto tempo ele se prostrou em lágrimas diante de Deus, em favor dos seus ancestrais? 4 meses. 4 meses orando, chorando e jejuando, sem tomar nenhuma atitude, só orando. Essa é uma coisa que precisamos reaprender. Nós vivemos no meio de uma sociedade imediatista. E quando nós sabemos de alguma coisa, logo a gente começa a já pensar como é que vai resolver. E meio que a gente tira Deus fora da equação, ou coloca Deus na equação para Deus nos ajudar no que nós queremos fazer, ao invés de orarmos, chorarmos e jejuarmos e perguntarmos para Deus, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Que o Senhor pode me usar. Inverte. Quando você ora, você inverte seu jeito de agir. Quando você ora, você não sai tomando a frente. Quando você ora, você pensa primeiro, age depois. Quando a gente não ora, a gente age primeiro, pensa depois e vê o tanto de coisa que fez que não deveria ter feito, que disse que não deveria ter dito. Então esse homem passou 4 meses orando, jejuando e lutando com Deus. Nesse tempo, ele faz uma oração. E ele diz assim, a partir do verso 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos.
depois que ele ora, ele vai dizer que Deus é bom. E ele vai dizer que Deus é fiel, porque guarda a sua aliança. Quando a gente começa a orar, a gente começa a acreditar de novo no caráter de Deus. Quando nós começamos a orar, a nossa fé, que era pequenininha, começa a ficar grande de novo. Quando começamos a jejuar, nós não nos intimidamos mais com o tamanho do problema, porque nós sabemos quem nós estamos convidando para fazer parte da solução, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas no verso 6 ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. O que isso significa? Não podemos confessar o pecado de ninguém no lugar de ninguém. Eu estou confessando o pecado no lugar do meu pai e da minha mãe. Existe isso? Não existe. O que ele está fazendo? Ele está falando para Deus: eu estou confessando o pecado deles. Estou confessão pelos pecados dos filhos de Israel. Senhor, eu quero reconhecer que nós, como família, temos pecado contra ti. E quero dizer para o Senhor que na minha família teve adultério, que na minha família teve homicídio, que na minha família teve ofensa, teve violência, que teve traição, que teve abandono, que teve aborto, que crimes foram cometidos na minha família e na minha casa que te ofenderam. Eu não estou confessando o pecado no lugar deles, mas eu estou dizendo ao Senhor que eu reconheço que a minha família virou as costas para o Senhor e fez o que o Senhor abomina. Então, Senhor, nos perdoe como família. Assim também podemos orar como cidade. Senhor, queremos pedir perdão por isso, por aquilo, e podemos orar assim também como nação. E é interessante observar que uma pessoa que ora não se exclui da oração. Ele disse: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Porque quem ora, irmãos, a primeira coisa que acontece com uma pessoa que ora é que ela se aproxima da luz. E quando você se aproxima da luz, você começa a chorar. E por que você começa a chorar? Porque você começa a se enxergar. E você vê quão miserável você é, quanto miserável eu sou, como nós estamos sujos pelo pecado, como a nossa mente é podre e poluída, como os nossos pensamentos são tóxicos, como nós usamos a nossa língua para amaldiçoar e falar mal das pessoas, como a nossa língua tem um fogo para destruir. Ao invés de usarmos a nossa língua para abençoar, as nossas mãos para ajudar, a nossa vida para ser uma resposta, muitas vezes nós estamos sendo empecilhos na vida das pessoas. E Neemias está batendo no peito, apesar de ele ser um grande homem de Deus, e por isso ele é um grande homem de Deus, e ele fala assim: olha, eu também sou assim, Senhor. Eu não sou melhor que os meus antepassados, eu também sou assim. Senhor, ajuda-nos. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. E humildade, irmãos, não é outra coisa senão ter uma perspectiva correta de si mesmo. É se enxergar, é saber quem é. Isso é ser humilde. Ser humilde não tem a ver com não ter bens. Ser humilde não tem a ver com ter autoestima baixa. Ai, coitadinho de mim, olha, a pessoa tão humilde. Não, isso não é humildade. Humildade é quando eu olho para mim e eu falo assim: Senhor, eu sei quem sou. Eu sou um pecador. E eu preciso desesperadamente do Senhor para me ajudar, para me limpar, para me salvar. E é por isso que ele confessa pecado. Irmãos, quem confessa pecado pode ser limpo de toda imundície. Põe para mim, 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, diz o apóstolo João, o apóstolo do amor. João é o apóstolo amoroso, mas ele está dizendo isso. Se a gente olhar para a gente mesmo e falar assim: não, nós não temos, não, eu estou bem,
Ele vai dizer: não, você está se enganando. A verdade não está em você. Mas, diz o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos entender isso, irmãos. Vamos entender isso. Pecado é aquilo que eu fiz. E aquilo que eu fiz eu devo pedir perdão. Senhor, me perdoe. O perdão de Deus é um ato, não é um processo, é na hora. Se você pede perdão a Deus sinceramente, Deus te perdoa na mesma hora se você se arrependeu. Mas o João também diz que Deus pode nos purificar de toda injustiça. A injustiça não é o que eu fiz, a injustiça é o que fizeram comigo. E eu preciso ser purificado também disso. Porque talvez o que esteja acontecendo hoje na minha vida é que eu já confessei os meus pecados, eu já pedi perdão a Deus, mas ainda estou sofrendo, estou mal por causa das coisas que sofri, das injustiças que sofri. As injustiças são como lama que jogam em nós. E só tem um jeito de tirar a lama, é se purificando. E o que purifica na Bíblia é água e é sangue. Então purificar da injustiça significa jogar o sangue, lançar o sangue de Jesus sobre aquilo que foi lançado contra nós. Existem tantas injustiças que sofremos, mas Deus pode nos purificar. Deus pode nos purificar, porque se Deus te purificar, você vai ter consciência boa. Você não vai ficar pensando mal de ninguém que tenha feito uma coisa ruim para você. E se alguém fez alguma coisa ruim para você, seja na sua família ou não, você vai conseguir desejar para essa pessoa o bem e não o mal. E você vai conseguir abençoar quem te amaldiçoa, orar por quem te persegue, tratar bem quem te trata mal, se você for purificado. Mas se você não for purificado, aquela lama te intoxica e você começa a virar uma pessoa ruim, amarga, amargurado, crítico, mal-humorado, passivo, deprimido. E é por isso que Neemias se posiciona antes de fazer qualquer coisa. Ele está dizendo: Senhor, limpa-me, porque o Senhor não usa nada sujo. O Senhor limpa primeiro e o Senhor usa depois. Assim também nós devemos entender que Deus não vai usar a nossa vida se estivermos sujos. E o nome da sujeira aqui é pecado. Não tem outro nome. Isaías 59:2 é um bom texto, que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então como é que eu vou lutar uma luta? Como é que eu vou vencer uma guerra? Como é que eu vou restaurar os muros? Como é que eu vou reconstruir o que foi destruído, se Deus não estiver comigo? Mas para Deus estar comigo, o pecado tem que sair fora, e ele só vai sair fora se eu confessá-lo. Por isso não há lugar para segredos, não há lugar para mentiras, não há lugar para omissão. Precisa haver transparência para haver reconstrução, precisa haver arrependimento, quebrantamento verdadeiros diante de Deus. Ou fazemos isso, ou vamos andar em círculos. Ou fazemos isso, e a nossa vida daí então não vai mudar. Não tem alternativa. Ou você faz o que Deus manda, ou você vai continuar vivendo o que você está vivendo. E se você realmente ama a sua família, como Neemias ama a dele, amou a dele, você precisa tomar uma atitude. É fazer as perguntas e dizer: eu sou a solução, eu sou parte dessa solução. Mas talvez você ainda não consiga fazer isso, porque pode ser que você esteja ferido ou ferida pelas coisas que aconteceram. E se isso é verdade, então é Tiago 5,16, que também fala da importância da confissão, que diz que nós devemos confessar os nossos pecados, as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros, a fim de que a gente seja curado. Não há cura sem essa confissão. Agora entenda, o perdão é horizontal, mas a cura, o perdão é vertical, mas a cura é horizontal. A cura se dá aqui. Então, se você realmente quer ser uma pessoa curada, você precisa procurar quem te magoou, quem te machucou, quem te feriu, e dizer: eu quero orar com você, eu quero perdoar você. Porque se você não fizer isso, você fica doente.
O vínculo que você tem com quem te machucou está ali ligado, mas é um vínculo ruim, é um vínculo amargo, é o vínculo do ódio, é o vínculo da raiva. Esse vínculo tem que ser quebrado, e tem que ser colocado ali o vínculo do amor. Mas para colocar o vínculo do amor, eu vou precisar orar por essa pessoa, abençoar a vida dessa pessoa, até que essa ferida vire uma cicatriz e eu consiga avançar. Amém? Você está vendo que não é tão simples assim reconstruir aquilo que foi destruído? E Neemias continua nos ensinando, dizendo no verso 7: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Ele está dizendo assim: olha, Senhor, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa boazinha, né? E às vezes eu dou uma deslizada. Não, Neemias não disse isso. Ele disse: de todo nos corrompemos contra ti. O que ele está dizendo? Senhor, eu não presto, eu fiz o que é mal aos teus olhos, de todo, e não uma parte. Aí ele vai dizer a Deus: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Irmãos, nós precisamos, Deus ama ser lembrado, Ele ama ser lembrado. Senhor, lembra o que o Senhor disse? O Senhor disse que se eu me converter, o Senhor disse que se eu me arrepender, o Senhor disse que se eu orar, chorar, jejuar e lamentar, o Senhor disse que restauraria a minha sorte, o Senhor disse que estaria comigo, o Senhor disse que faria. Senhor, então vem. Só que só podemos fazer essa oração se fizermos o que Neemias fez antes. Às vezes nós queremos começar por aqui e ignoramos esse longo tempo de oração, jejum, lamento e aflição e angústia. E ele diz no 9: e vós, Deus dizendo, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus estatutos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá eu os ajuntarei, e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ele está dizendo assim: faz a tua parte, que eu faço a minha. Faz a tua parte, e deixa o resto comigo. A nossa parte não é tão difícil. Trazer as pessoas espalhadas, as pessoas que foram espalhadas por causa de feridas, dores, mágoas, perdas, rejeições, amargura, traição, desilusão, abandono, é muito mais difícil do que parece. Mas Deus está dizendo: mas isso aí eu faço, se você fizer o que você tem que fazer. Capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, 4 meses depois, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, porque aquele dia era um dia de festa, eu peguei o vinho e dei ao rei, porém nunca estivera triste diante do rei. Vamos entender. Aqui passou 4 meses de oração e jejum. Aqui passou um tempo de lamento e de aflição. Aqui passou um tempo de quebrantamento e de confissão. E agora, Neemias está diante da maior autoridade na terra, o rei Artaxerxes. Ele é copeiro do rei. Era proibido aproximar-se do rei com cara feia. Você poderia ser morto. A pessoa, se isso pega, né? Amor, você está proibida de aparecer de cara feia, senão pode ser morto. Aqui Neemias nunca estivera triste diante dele, irmãos, porque não é porque Neemias era a pessoa mais alegre do mundo. Precisamos entender isso. Ele estava sempre com uma postura de alegria, porque era parte do seu ofício. Mas agora ele não está. O verso 2 diz assim: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois vocês não estão doentes. Não é isso senão tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por que ele temeu sobremaneira? O que ele pensou? Agora acabou. O rei já identificou a minha tristeza. E certamente ele tem poder e autoridade para mandar tirar a minha vida, porque eu estou estragando a festa do rei.
Só que a tristeza de Neemias era tão legítima, era tão forte e era de dentro para fora, que o rei mesmo identifica e dá nome. Ele fala assim: eu sei que você não está doente, Neemias. Eu estou percebendo no teu jeito que você está doente do coração. O que aconteceu? Aí veja só. E disse ao rei, versículo 3: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas ao fogo? Ele foi muito inteligente. Havia um decreto do rei que Jerusalém não poderia ser reconstruída. E esse pessoal da Pérsia valoriza demais os ancestrais. E Neemias em momento nenhum falou aqui que queria restaurar Jerusalém. Neemias falou que a cidade dos pais dele estava queimada pelo fogo, assolada e destruída, e como é que ele não estaria triste? Veja que quando você ora, Deus dá para você inteligência para se comunicar. Muitas vezes, irmãos, a forma como nós abordamos as pessoas para ter sucesso nas empreitadas que Deus nos dá, são formas ruins, sem sabedoria, sem entendimento. A gente simplesmente chega e despeja, do nosso jeito, no nosso tempo, e ainda fala assim: eu sou assim mesmo, você me conhece. Se Neemias fosse por esse caminho, Neemias já estaria morto aqui. Mas Neemias responde com uma pergunta, a pergunta do rei. É impressionante como pessoas inteligentes respondem com pergunta. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus respondendo os fariseus, sempre com uma pergunta. É muito interessante. Quando você está cheio do Espírito Santo, até o seu jeito de falar muda. Verso 4: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Quanto tempo levou essa oração? Mais 4 meses? Não, irmãos. Essa é aquela oração que você faz ali na hora. Você já orou assim? O rei está ali e o rei está falando: o que você tem para me pedir? E Neemias, de certo, fez uma oração: Senhor, me ajude agora. Eu vou falar com esse homem, tem que dar certo. É aquela oração que você faz em 5 segundos na sua mente. Só que tem gente que só vive dessa oração de 5 segundos. Se mete numa encrenca, ou quer que as coisas mudem, dá uma pensadinha: Senhor, me ajuda nisso. Não, irmãos, aqui teve 4 meses antes de oração, jejum, lamento e súplica e confissão. Não podemos viver só desta. Esta deve vir depois daquela. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, ó rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies à cidade de Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que lá a reedifique. Agora preste atenção. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a dele. A presença da rainha mostra uma coisa: era dia de festa. Quando a rainha está junto, era um dia de festa. A rainha estava sentada do lado dele. Quanto durará a tua viagem? Em quanto tempo voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: e se te parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar para chegar até Judá, como também uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, da casa em que houver de entrar. Enfim, o que Neemias está mostrando? Naqueles 4 meses de oração, irmãos, Deus já tinha dado para ele na oração o que ele ia fazer depois das respostas do rei. Não adianta só orar, tem que orar, mas tem que planejar. Não, pastor, eu já orei para Deus me ajudar a chegar em tal lugar. Como você vai chegar lá? Neemias já tinha a resposta toda aqui. Quando o rei perguntou, ele falou: é assim, 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 é disso que eu preciso. Quando José também saiu daquela prisão, e o faraó, o rei do Egito, mandou chamar José e disse assim: quem é que a gente vai usar para administrar? José já tirou um papelzinho do bolso, começou a ler: ó, é isso. E aí o faraó falou assim: é você, porque você sabe.
Nunca esteja ocupado demais a ponto de você não orar. Neemias vai resolver um problema de 120 anos em 52 dias. 120 anos em 52 dias. Porque ele orou. E porque ele perguntou para Deus, como é que eu vou resolver? Sabe por que eu e você vivemos tanto tempo o mesmo problema? Porque a gente ainda está tentando resolvê-lo do nosso jeito. Não, irmãos. A oração não é só para pedir a bênção de Deus. A oração não é só para confessar pecados. A oração também é para dizer, Senhor, me dê discernimento, me dê sabedoria, me dê inteligência, me capacite para que eu resolva esse problema. Como eu vou fazer? E Deus mostrou. E ele resolveu. Em 52 dias. Mas sabe, irmãos e irmãs, tem mais uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto, que está lá no versículo 12 do capítulo 2, que diz assim: e de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração. Existe uma parte da nossa vida, um pedaço da nossa vida que acontece de noite. Existe um pedaço da nossa vida que acontece de madrugada, que é quando você está vivendo um grande problema, quando você está diante de uma situação muito difícil, e você acorda à noite. Você já acordou à noite? Preocupado, ansioso, angustiado? Pois é, Neemias também. E ele acordou de noite. E ele acordou de noite e pediu para Deus, Senhor, eu preciso ver o que realmente aconteceu com os meus olhos. Porque no capítulo 1 você viu que Neemias ouviu o relato, mas agora ele acordou de noite e ele diz assim, agora eu vou ver com os meus olhos o que realmente está acontecendo aqui. E outra coisa, eu não vou falar com ninguém, preste atenção nisso. Muitas coisas dão errado na sua vida, porque quando você mais ou menos está descobrindo o que fazer, você já começa a falar para todo mundo. Mas veja o que está escrito aqui, no verso 16. Não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, até então eu tinha declarado coisa alguma. O que Neemias está falando é o seguinte, Deus está falando comigo e eu estou quieto, porque eu vou resolver. E só vai saber quem precisa saber, e quem não precisa saber, não vai saber. Mas a gente tem uma língua tão grande, que a gente consegue estragar tanta coisa, falando tanta coisa. Se fôssemos mais cuidadosos com o que a gente fala, talvez tivéssemos mais sucesso em nossas empreitadas. Você acha que todo mundo está torcendo por você? Você realmente acha isso? Você acha que você vai compartilhar algo tremendo de Deus e todo mundo vai bater palma e se alegrar só porque Deus te escolheu para fazer isso? Você realmente acha isso? É claro que não. Não seja ingênuo. Mas pastor, é uma coisa de Deus, não interessa. É uma coisa de Deus, mas não interessa, porque o versículo 10 do capítulo 2 diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Você acha que todo mundo vai se alegrar quando você quiser fazer o bem? Não, não vão. E além de não se alegrarem, vão trabalhar para que aquilo que você está fazendo de bom dê errado. Então você precisa guardar silêncio e falar só com quem Deus mandou falar. Amém? É o entendimento das Escrituras. Mas depois de tudo isso, para encerrar, o verso 18 está escrito. Então, verso 17, diz assim: então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, você pode trocar isso pela sua casa. Bem vedes a miséria que estamos, que a minha casa está assolada, que as portas têm sido queimadas a fogo,
Pois vinde e reedifiquemos o muro de Jerusalém. Depois de ele olhar toda aquela miséria, a palavra dele foi: vamos reerguer o que foi destruído. E esse é o tema dessa mensagem. Você pode se posicionar diante de Deus e dizer: ah, Senhor, é esse o preço, é esse o caminho, então eis-me aqui. Mas eu não vou mais viver no meio dos escombros. São 120 anos aqui, irmãos, 120 anos de sonhos que estão embaixo de escombros, 120 anos andando em círculos, 120 anos de desprezo e miséria, 120 anos de não poder colocar nada aí para frente, até que um homem se levantou, ou melhor, se ajoelhou e disse: ah, Senhor, eu sei por que isso está acontecendo. É por causa dos nossos pecados, dos nossos pais, da nossa casa, da nossa família, que temos cometido contra Ti. É porque não guardamos os Teus mandamentos e os Teus estatutos. É porque nós, Senhor, fomos autossuficientes, orgulhosos, soberbos e arrogantes. É porque nós brincamos com o Senhor e viramos as costas para o Senhor. E é por isso que todas essas coisas sobrevieram sobre nós. Mas, Senhor, o Senhor também disse que se a gente se arrependesse, o Senhor nos visitaria e mudaria a nossa sorte, nos ajudaria. E foi isso que esse homem fez. Você pode ser a pessoa que Deus está levantando na sua casa, na sua família, para levantar os muros de novo. Mas a gente não pode fazer isso simplesmente debaixo de uma emoção. Gostei, pastor, do seu sermão. Até que ficou bom. Vou para casa. E não vou fazer nada. Então não adiantou você ter vindo. A primeira pergunta que você deve fazer é: o que eu vou fazer com o que eu ouvi? Afinal de contas, não se trata de uma opinião pessoal minha. Eu simplesmente li a Bíblia para você. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então você ouviu a palavra de Deus. O que você vai fazer com essa palavra? Tem pessoas aqui pagando um alto preço para colocar a casa em ordem. Mas vale a pena. Sabe por quê? Porque não se trata só de nós. Nós, irmãos, nós temos um problema sério. A gente quer a coisa agora. Nós não conseguimos olhar de forma geracional. Nós somos muito apressados. Sabe, eu acho que ninguém mais está plantando aquelas árvores que vão dar fruto daqui a 30, 40 anos. Porque o cara fala assim: se eu não vou comer, por que eu vou plantar? Você vai plantar para os seus netos, seu miserável. Não, mas eu não vou comer. Pois é, mas planta. Alguém da sua família, alguém vai usufruir disso. Faça o que é certo. Ainda que não te dê retorno agora, faça o que é certo. Alguém, em algum momento, vai colher dessas sementes que você lançou. Vale a pena. E quem sabe Deus ainda pode resolver de nos abençoar agora. É com Ele. Ele pode. A questão é: o que você vai fazer? Você conhece a história da sua família? Você sabe por que seu pai e sua mãe são do jeito que são? Você sabia que atrás de um comportamento tem uma história? Ninguém é ruim porque quer ser ruim. Ninguém é bêbado porque gosta de ser bêbado. Ninguém usa drogas porque ama usar drogas. Ninguém é violento porque nasceu violento. Ninguém nasce violento. Ninguém trai simplesmente porque é um mau caráter que não vale nada. Um pouco é isso, mas não é tudo. Tem uma história. Você já conheceu a história da sua família, procurou entendê-la? Até para que você possa se entender em quem você é no meio disso tudo. E o que você pode fazer para mudar?
eu não sei se eu estou te animando ou se eu estou te desanimando. Eu espero que eu esteja te animando, porque Neemias, ele se animou no Senhor e se encorajou no Senhor. Quero desafiar você a fazer o mesmo. Lute pela sua família, lute pelo que vale a pena, lute pela tua casa. Está em ruínas, pode ser reconstruído. Tem brechas, podem ser fechadas. Existem dores, existem perdas, existem mágoas. O perdão pode acontecer. Tudo pode mudar, se você mudar. Amém? Vamos ficar em pé então, vamos orar. Eu quero fazer um convite para você essa noite. Vamos começar certo. Vamos começar pela oração. Quero desafiar você a um tempo de oração, súplicas, jejum, quebrantamento diante de Deus, para que você ouça a voz de Deus e saiba o que fazer, quando fazer, como fazer e com quem fazer, o que falar e quando calar. Amém? Se você quer entrar nessa caminhada de oração, queria convidar você a deixar o seu lugar, vir até aqui à frente. A gente faz essa primeira oração juntos, e aí depois você continua, mas a gente vai estar aqui toda quinta-feira para a gente orar juntos. Se você deseja, eu quero orar por mim, para que Deus me ajude a ver o que eu não estou vendo, me dê sabedoria para agir certo, me dê graça para confessar pecados, não só os meus, mas colocar os pecados da minha família diante de Deus e pedir perdão, para que Deus me ajude a construir um novo céu sobre as futuras gerações, para que as minhas atitudes hoje, ainda que elas não beneficiem diretamente a mim agora, mas que eu possa ser um canal de bênção na minha casa, para que outras pessoas possam usufruir da bondade que Deus quer trazer para a minha casa, ainda que eu não possa usufruir dela nesse tempo. É por amor mesmo, por compaixão e graça. Podem chegar bem para frente, para ninguém ficar no corredor, por favor. E nós vamos orar juntos. Existem 3 capítulos da Bíblia que eu gostaria que vocês, se puderem, leiam. Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. Esdras, Daniel e Neemias, ou Esdras, Neemias e Daniel, todos no capítulo 9. O que eles estão fazendo? Isso que nós estamos fazendo, confessando os nossos pecados e os pecados dos nossos pais, e pedindo a Deus que derrame a graça dele, o favor dele, que ele venha ao nosso encontro. Se esses grandes homens de Deus oraram assim, eles oraram assim para nos ensinar a orarmos também desse jeito. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença e pedimos, Senhor, ajuda-nos a sentir a dor que a nossa família pode já ter sentido ou estar sentindo. A dor do desprezo, a dor da humilhação, a dor de ver as ruínas, os muros derrubados, a família exposta e desprotegida. Ajuda-nos a sentir essa dor, e que essa dor nos leve a cumprir um propósito, Senhor, em nome de Jesus. Assim como foi com Neemias, ele descobriu a sua vocação sendo uma resposta para a dor. Senhor, nós cremos que poderemos descobrir a nossa vocação sendo resposta a uma dor, a uma necessidade. E nós queremos começar pela nossa casa, como o Senhor ensina a começar pela nossa casa. Senhor, também confessamos os pecados dos nossos pais. Nós os amamos, mas sabemos que, como nós, eles não são perfeitos e cometeram erros, os nossos ancestrais, e viraram as costas para Ti e desprezaram o Senhor.
e desprezaram seus estatutos, juízos e mandamentos. E nós hoje pedimos: perdoa, Senhor, a nossa família, perdoa a nossa casa, por todas as ofensas que fizemos ao teu grande nome, ao teu santo nome. Senhor, nós também confessamos que de todo nos corrompemos e nos viramos contra ti e fizemos o que é mal aos teus olhos. Mas hoje eu peço perdão também, Senhor. Perdoa-me e perdoa-nos, Senhor, a nós e a nossa casa, porque o Senhor disse que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, hoje, limpa-nos, lava-nos com teu sangue mais uma vez e nos autoriza a exercer o ministério para o qual o Senhor nos chamou. E sim, Senhor, acorda-nos à noite, para que a gente possa enxergar melhor no escuro. Sabemos que contigo, a mesma noite nós podemos enxergar melhor, porque o Senhor ilumina os nossos olhos nos momentos de solitude. Que possamos ter a paz nas noites, que vem do encontro com o Todo-Poderoso. Mandamos embora da nossa vida todo o medo, toda a ansiedade e toda a dor que não vem do teu Espírito Santo. Agora, Senhor, fica conosco e nos ajude, vá mostrando a nós o que devemos fazer, porque se nós agirmos por nós mesmos, não conseguiremos. Mas se seguirmos o plano do Senhor, então seremos bem-sucedidos. Recebe toda a nossa gratidão e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você e sua casa. Eu sei que essa série de mensagens, ela não é tão palatável, né? Não é tão gostosa. Mas, irmãos, existem alimentos que não são bons quando vêm para a boca, mas que fazem bem quando descem para o estômago. Existem outros que são muito gostosos na hora que a gente ouve, mas depois a gente descobre que não tem nutriente nenhum. É que nem pacote de salgadinho. Depois você come, dá até uma culpa. Você fala: por que eu comi isso? Só tem caloria. Então entenda, existe um alimento da palavra de Deus que ele é amargo na boca, mas depois você fala: vá, ajudou. Como aquele chá, como é que é? Boldo, chá maravilhoso. Na boca é ruim, mas depois você melhora. Deixe a palavra de Deus penetrar no íntimo do seu coração. Amém? E que Deus a todos ajude, a mim e aos meus irmãos.